O bispo, nova heresia, em verso Guilherme Braga. O bispo, nova heresia, em verso, Alcun Baumer, elas. N.E. put secher la play. A ela fudon sander tout profondeur, por seu entidut, et aler saideur. Emily Deschamps. Segunda edição com o retrato e uma poesia inédita do autor, e um preâmbulo por J. Pereira Sampaio, Bruno, Porto. Livraria Camões de Fernandes Poças 136, Rua das Flores 138 MDCCCXCV. O Bispo Porto. Tipografia Ocidental, Rua da Fábrica 80.895. Guilherme Braga. O Bispo, nova heresia, em verso, Alcun Baumer, elas. N.E. put secher la play. A ela fudon sander tout profondeur, por seu entidut, et aler saideur. Emily Deschamps. Segunda edição com o retrato e uma poesia inédita do autor, e um preâmbulo por J. Pereira Sampaio, Bruno, Porto. Livraria Camões de Fernandes Poças 136, Rua das Flores 138 MDCCCXCV. Aos liberais portugueses e brasileiros das terras de Santa Cruz, a todos aqueles que em essas regiões esmagaram denodadamente as víboras jesuíticas, oferece este humílimo testemunho de adesão às suas ideias e de simpatia pelo seu esforço. Guilherme Braga, o condenado autor dos falsos apóstolos. Advertência ao Bispo do Pará: embora sobre mim pese o teu anátema, eu, bispo de outra diocese, também te excomungo a ti. Nona. Antes de ler propõe-se um editor novel, mas que benemerentemente para as letras pétreas inicia a sua carreira, salvar do esquecimento, a que a raridade dos exemplares de uma edição limitada parecia indefectivelmente votar o panfleto poético a que estas linhas servem de preâmbulo explicativo. As aparentemente pretensiosas palavras últimas foram muito de caso pensado escriptas, e em curtos dias elas poderão ser interpretadas segundo a modéstia real das suas proporções. É claro que, no restricto acanhamento das algumas páginas que, mercê do plano próprio da pouco custosa publicação, lhe são concedidas, o redactor X de estas linhas, ainda que lhe sobrasse em maritos o que em competência lhe escasseia, não poderia abalançar-se à crítica de uma individualidade literária tão viva, espontaneamente acentuada como a de Guilherme Braga, autor do opúsculo em reimpressão. Repetir, pela 100ª vez, que o vate portuense pertence, nas suas mais altas culminâncias, à categoria estética que o crítico parisiense Laurent Pichat marcou e definiu para os, por ele, primeiro, chamados poetas de combate. Ociosa banalidade seria, que não primava sequer pelo exato rigor do acerto, visto como Guilherme Braga foi simultaneamente um poeta lírico notabilíssimo, de uma sincera emotividade, admirável em essa sublime elegia Cadaveres, que é uma das raras páginas supremas definitivas, em nossa moderna literatura. Bosquejar uma resenha biográfica do prematuro morto, também não parece tentamen, onde choram as pessoas recordações de Pedro de Lima, melancolicamente penetrantes pela saudade amiga que as embebe, trespassa de lágrimas. Se crônica crítica se deseja, destacam abundantes defectos, acertadamente dispostos,
e opulentas de sisudas apreciações às laudas que a glória de Guilherme Braga consagrou o Dr. Rodrigues Cordeiro. Assim, entendeu-se que melhor caberia, e, em certa maneira, seria até cumprimento de queixa e obliterado dever, o explanar aqui um rápido histórico da composição que reaparece perante um público 11 novo, diferente na moral e idiosincrasia daquele que se agitava ao tempo da elaboração poética. Na verdade, o bispo, de Guilherme Braga, sem que o precedam, em sua leitura, algumas notas que o reintegrem nas condições peculiares da sua primitiva produção, poderá, talvez, a espíritos prevenidos ou céticos, pois que os extremos se toquem, poderá a esses espíritos, indiferentes ou hostis, parecer a aberração de uma fantasia, forte e alta, mas desproporcional, e aflictivamente torcionada pela perseguição de um delírio. É, pois, de saber o que determinou esta obra, e a busca das suas origens torna-se indispensável desde que a actual geração está já bem longe da flagrância dos episódios que ocorreram e também, infelizmente, da vivacidade sentimental que elas despertavam em gentes menos adictas ao áspero egoísmo que hoje é norma e critério, lema e regra, princípio e conclusão, alfa e ômega de todas as coisas e sentimento resolutivo de quaisquer crises subjetivas. Isto, já se vê, pela rama e deslizando sobre a superfície de uma evolução que vinha de longe, pois que, completa, tarefa esta seria para um estudo amplo que, com a paciência do leitor, largo levava. Visto como tudo se prende na vida coletiva, e os factos, que mais loucas, mesmo pessoas, se perfiguram, derivam, aliás, de motivos genéricos, remotos, múltiplos e complexos. 12 Quando Guilherme Braga, erguendo os olhos de sobre o frenesi apocalíptico do Dini ou de Victor Hugo, por então em vulcânicas erupções consecutivas, atropelantes, o circunmandou em torno do seu pés, de esta viagem moral elas regressaram desmoralizados, desfolhados, da desesperadora desilusão, tão deprimente se lhes antolhara o espectáculo observado. Com efeito, entre nós, como, de resto, em todos os povos continentais, o constitucionalismo gorara. Os seus teoristas ou tinham morrido, anonimamente, como Mouzinho da Silveira, ou, consoante Herculano, haviam mergulhado na atonia de um desespero quieto e morno. Os que quedaram na brecha, aos poucos, foram sendo envolvidos na vaga da corrupção política dimanada das altas regiões, ou, ainda, cansados de tantos anos de batalhas, incapazes, de resto, de grandes ideias de conjunto, almejavam pelo repouso nos episódios de detalhe, como José Estevão com os interesses da sua terra natal, como Sá da Bandeira, nobre, ingenuamente aquilpado com o problema da cívica honra coletiva, no caso da escravidão colonial. A Convenção de Grâmido assignara o reconhecimento da transitória impotência. Capitular-se incondicionalmente, sem as honras da campanha, a fé e mercê do feice, em combate do vencedor. Tanto amoleceram as consciências que a causa práxima da vasta catástrofe pública, Costa Cabral, veio a ter de se afastar da política e do PES, menos pelo irrisório 13 conluio da regeneração do que por isso que, doutrinário fiel aos seus chiméricos princípios de criar uma nacionalidade, progressiva e forte,
pelo influxo descendente do factor da autoridade, ele já não tinha presa sobre a nação. Não havia mais nem amigos firmes nem inimigos estimulantes. A era dos homens de convicção, lógicos em um concebido plano renovante, sobranceiros às misérias do dia e, nas tortuosidades e nas brutalidades do concreto momento sucessivo, ideólogos, como os sinceros liberas, viçando a um estádio moralistamente caracterizado, passara. A hora batera para a comédia dos interesses cínicos, para as contemporizações, para os sofismas grossos, para as comuns, as trívias patuscadas, para as oposições fingidas, para os votos comprados. Um duro, um sectário, um fanático, um convicto, um tirano, exaltado e nobre, sombrio, franco, triste, brutal, violento, sincero, como Costa Cabral, era uma figura demasiado pesada sobre uma esboroante terra de cheitins, escravos ventrudos e satisfeitos. Não luziam já as estrelas, claras e ardentes, para os grandes felinos, nas meias sombras de um céu pardo, era o instante dos checas, das raínas, dos lobos, das raposas. Logicamente, entrou em China Rodrigo da Fonseca Magalhães. Tudo mudou, o ouro correu, a imprensa, por suas mesmas mãos, pós a mordaça das conveniências. 14 A tribuna papagueou o taramelar radotante das argúcias que amam conservar o embuste do tom independente, cada cidadão encelulou-se no seu personalismo, absolvendo-se pela sentença, volvida regra da conducta, de que tão bons são uns como os outros, o pez negociou, tripotou, enriqueceu-se, empobreceu-se, estonteado pela febre dos melhoramentos materiais, ávido de lucros, sem a educação dos negócios, cabeceando de crise agrícola em crise bancária, mineira, fabril, enfim, as amplas reclamações doutrinárias cessarão, e o silêncio, o bem-amado, o suspirado silêncio fez-se. Entretanto, eis aqui o Madialou transcendente, pois que a França seja a promotora, entretanto, por assim dizer, de parceria, um terrível sucesso consagrará-se definitivamente na Europa. A 2 de dezembro de 1851, o ex-prisioneiro de H.A.M. resolveu-se, enfim, a romper do moroso torpor onde ruminara Maquiavelo. Seu adulterino irmão, o Duque de Morny, pudera assegurar, alegremente, a curiosa dama que o interrogava, na ópera, sobre a plausibilidade do golpe de Estado, que, em qualquer hipótese, dado que vassourada houvesse, ele se poria do lado do cabo da vassoura. Um engurgitante refluxo de retrogradação se produziu nos destinos da humanidade, e uma reação teocrática, cinicamente mística da banda de antigos carbonários, voltairianos e livres pensadores, havia, natural e logicamente, de tatear o desfecho nos 15 medos supersticiosos, a Deus um Delfine procurados na propaganda jesuítica. Este movimento espontâneo foi acelerado ainda pelo idílico casamento do imperador com uma espanhola fanática. Assim, sobre a expedição de Roma, as ulteriores violências contra os patriotas garibaldinos, esmagados em Mentana, onde os chassepôs fizeram maravilhas, não revestiram um caráter esporádico. Tudo é concordante no mundo. Elas representaram o estado moral de todo o conjunto das instituições adilados Pirineus. Solidariamente, repercutiva,
messianicamente, a de lá e a de cá. A influência do recente condicionalismo beato da cultura francesa fez-se sentir entre nós, logo desde o primeiro instante, e seria curioso, neste ponto de vista, explicar a veemência argumentativa com que a incredulidade lunática de Pedro de Amorim Viana, matemático e idealista, procurava dissipar os ecos lusitanos das retumbosas conferências do padre Ventura de Ráulica em Notre-Dame. Subirá ao trono português um príncipe inteligente, honesto, erudito, povoado de boas, vagas intenções, convergindo a realizar entre nós o taipo de esses reis filósofos, a uma final degenerescência, pelo veneno do vírus dinástico, indeclinavelmente propelidos, conforme o amostrou a investigação, histórica e fria, do enfático Peletan. Naturalmente melancólico, impulsivo mas retraído 16 não pondo ao serviço das suas aspirações mais do que a mediania de um talento inconsistente, de Pedro V pertencia à espécie corrente de esses incompreendidos romanescos que, como José II, de Áustria, flutua entre os indistintos desejos de renovamentos, parcelarmente entrevistos, e as reticências e as revertências finas a uma ordem consuetudinária que lhes acalma o desastre de faculdades sobressaltadas mas fundamentalmente improlíferas. De volta da costumada viagem de educação empreendida pelos herdeiros ao estrangeiro, o novo rei trouxera para o peso deslumbramento das factícias pampos com que despontara o segundo império, e o seu anhelo de imitação de um modelo, levianamente reputado perfeito, dissera mesmo aos insignificantes pormenores, como na introdução do uso do cap. Débil, ativo e impressionável, o jovem monarca ferirá as nossas imaginações promptas, pelo interesse proclamado pela causa pública, pela irritada tristeza que lhe causavam os abusos, pela altiva, inconstitucional proteção votada aos humildes, para cujo serviço instituirá, na famosa Caixa Verde, um meio, fez-se-lhe seguro, de sempre comunicarem com as altas regiões. A afeição com que vestia as suas relações pessoas, buscando ocultar sob doces familiaridades a supremacia da sua situação excepcional, como no baile celebra da Sala do Risco para com o Duque de Loulé, abria-lhe uma imensa zona 17 de simpatias. Na verdade, tal é a monstruosa educação secular do preconceito da realeza que, de entre os próprios homens cultos, nem mesmo os inimigos, pelas franquias parlamentares dispondo das condições políticas idôneas à extirpação das dinastias, se furtam a este efeito, atávico, segundo o qual um rei se afigura um ser inteira e transcendentemente fora da humanidade. A lenidade, a doçura do temperamento, a candidez de coração sucederá ao irritável e irritante caráter, ciumento das suas prerrogativas, intractando no seu orgulho, espessa e epilepticamente incivil, da rainha impopularizável, a favor de quem a hábil espada liberal fizera desalojar o bruto tio, toureiro e forçudo, tão simpático à plebe pelo seu bestial feitio genuinamente português. Compreende-se, pois, a facilidade com que explodiu o entusiasmo em torno do moço monarca e como este, no esfumado dos seus vastos sonhos, se encontrou, sem atritos contáveis, nos termos de poder levar a efeito quaisquer ideias positivas, se porventura ele pudesse emergir da névoa dos semi-pensamentos, em que se esfarrapava, dissolvia a sua alma chimérica.
O monarca herdara dos talentos ancestrais, recebera, do finado imperador, com o taipo físico, a semelhança mental. De sorte que a utopia que latejara no cérebro do avô revivia dentro do crânio do neto, ideólogos, um e outro, as mesmas formas 18 da chamerra, como no sonho ibérico, reproduziam-se, por descendência. Era-lhes análoga a feição moral, igualmente possessos de um idêntico, insaciável desejo de saber, de ver tudo, de conhecer tudo, de alterar tudo, de remexer em tudo, o modo moralista, peculiar da sua função de reformadores, a um e a outro, os dispunha a desdenhar dos problemas concretos da vida progressiva dos povos, a pôr todo o empenho nos remodelamentos das concepções abstractas que regulam a existência moral das nações. Assim, o neto do Príncipe, primeiro, ousou, na letra da Constituição do seu país, introduzir a nova noção da realeza, referida ao poder moderador por Benjamin Constant, assinalava-se, aos olhos do embaixador espanhol Pastor Dias, por uma espécie de monomania metafísica, que lhe tomava as atrições para os mais abstrusos, estéreis pontos da filosofia transcendental. Neste pendor, não é de estranhar a pretensão, que começou a patentear-se no monarca, a rehaver um mando, supremo e incondicional, nem será absurdo o supor que o pobre idealista coroado pensasse, sob a meia sombra de uma consciência silenciosa, em modificar por completo um reino arruinado. O modo particular das naturezas morais como a de El Rei é, com efeito, o da inovação, da intervenção, da substituição, o afã era refazer um povo por meio de decretos. O que longos anos de um desenvolvimento 19 contínuo e previdente mal bastariam a consumar terminal ou em um reinado, e substituir-se a imediata vontade autocrática à vontade tardia da história, utilizar aos homens, mas como se crianças fossem, incapazes de formular racionalmente um voto para a melhoria das suas condições, gente a servir, como Louis Blanc o discriminou nos hexadontes do abortado austríaco, sem que se receie, sem que se ame, tratando-a como cartas adscriptas às combinações do jogador. Que ideias governativas, de conjunto ou de detalhe, possuía, porém, o rei? Que planos amadurecera pela reflexão e pelo estudo? A que alvo visavam os seus esforços? Tudo nos indica hoje que nenhuma ideia, nítida, clara, precisa, o monarca se formava da sua situação e da do país, e que lhe seria impossível redigir em um programa de doutrina ou em um projeto de actos as aparências de pensamento que eram a miragem do seu coração, enganado de si mesmo. D. Pedro V havia nascido com uma alma bem superior ao seu Dinio. O seu poder foi grande, pois que, nas afeições criadas, o entusiasmo meridional, excessivo nos louvores como indiscreto nas invectivas, não conheceu limites ao seu ímpeto. Assim, os homens de entendimento que com ele conviverão, que acenderão no seu o cigarro desses devaneios filosofantes os quais, no propício silêncio da noite, se lançam, a todo o vapor, no xistis fantasmagórico mundo das previsões do futuro, acabaram por se gerarem uma espécie de fanatismo pelo monarca, fanatismo tanto mais perigoso quanto ele se não isolava do sentimento público, que manifestará a sua fé nas virtudes reais por meio de esses inacreditáveis cartazes pregados nas esquinas das
ruas das cidades, bradando, viva de Pedro V, Rei absoluto. Teófilo Braga ainda os viu, amarelecidos das chuvas, nas paredes de Coimbra. Que importou isso? Esse poder era pequeno para uma vontade, nula no vazio onde se agitava. Desorientado, o espírito real contentava-se com fraseologias simbólicas, como as lançadas à mocidade universitária que o saudava tanto vale a alma quanto a inteligência, profissão de fé dos egoísmos intelectivamente orgulhosos. E não se humilhava de fazer pública confissão de ignorância nos pontos mais trívias do ensino positivo, consoante nas curtas inquirições, ao engenheiro Mouzinho de Albuquerque propostas no Porto. O rei era um metafísico, um doutrinário retardado, e assim se explica o seu desdém pelo problema das grandes linhas férreas, estiado nos pobres aforismos de uma economia infantil. A glória, fogo fatuo que ilude tantas naturezas, aliás, a certos aspectos, curiosamente dotadas, não cessou, atraindo-o, de o ludibriar. Esse foi o triste destino do lastimoso rapaz, que, no seu ardor em se crer uma fé, não encontrou em torno de si senão xx e o desânimo que, na boca do que escolhera para mentor, Herculano, se penitente por se encontrar maior do que o do rei. Abandonado a si próprio, desamparado até nas suas acanhadas iniciativas, oriundas de uma primeira educação, humanista e literária, como lhe sucedeu no tentamento do curso superior de letras, o monarca acabou por derivar no plano inclinado que leva à traição da liberdade. As suas usurpações constitucionais foram sucessivamente acumulando os agravos, ao ponto de prenunciarem vindouras e mais cruéis hostilidades dos serventuários do princípio dinástico. Demonstram as primeiras arremetidas da prolongada alegoria do rei de Sião. Arquejando no difícil caminho dos bons propósitos, a sua violência para um confuso porvir foi de molde a correr o risco de se lhe escapar o presente. Tudo o que pretendia tentar para o bem dos seus súbditos tão atrofiadas reais as embebia no resistente terreno da dura razão que, celebra pela filantropia, às escondidas assignava ignoradas sentenças de morte, para os landas calúnias, como a do rebelde indiano. De modo que, quando a vida se lhe extinguiu, cheio de aspirações ser-se amputadas, inconsolável do seu sonho esparso, dissolto, quando, acabrunhado, partido, não tendo havido em ele de sublime senão o desejo, finalmente fechou os olhos, poderia reputar-se no único momento feliz do seu xx e transcurso terrestre. A sua duração mais larga assinalar-se-ia, porventura, de terríveis catástrofes, visto como a ignorância pública, que o idealizara, tendia a opor-o, símbolo de reação, aos restos da iniciativa cívica das classes liberas e cultas. Com efeito, no desalento coletivo, no abortamento dos partidos, na resignada quietação dos grupos intermédios que, junto aos poderes públicos, servem à multidão, o povo começava a formar, em volta do nome do seu rei, a legenda piedosa que fundamenta e alicerça os despotismos. A história inicia-nos na psicologia das multidões, nada é menos democrata, no fundo, do que a massa inculta. O rudimento das suas ideias conduz sempre à autoridade de um só, facto moral naturalíssimo desde que se pense em que, apontando-lhe o seu bom senso à sua ignorância,
a tendência será para se entregar nas mãos da competência, tanto mais compreensível e tanto mais responsável quanto mais centralizadamente reduzida. Ora, no país, tradicionalmente monárquico e católico, a solução estava encontrada desde que o seu rei se inspirasse, representativamente, dos sentimentos da população, trabalhada no momento por uma recrudescência espantosa do religiosismo missionário. O monarca chegara à crise e, pela tremenda peste que assolou Lisboa, o espírito sofrera, com a morte prematura de uma esposa adorada, esse golpe em que Bacalhau buscou o coeficiente da exaltação mística dos povos peninsulars. Voltou-se para Deus, procurou nos hospitais dos choléricos o repouso, pela abnegação, decididamente, acompanhou o movimento do retrogradamento francês, pela introdução dos lazaristas, das irmãs de caridade no reino, mergulhou nas leituras simptomáticas, como as que lhe deu o conhecimento do Dante, conforme se revela da sua bela carta póstuma ao conselheiro Viale. A influência sentimental do bondoso caráter do imperante havia ido, porém, tão longe que nem os alarmes que sobre os progressos do ultramontanismo procurou, em um coletivo manifesto eloquente, comunicar ao Pes Alexandre Herculano, nem a rude, a furiosa campanha de José Estevão, que, leão dormente, um instante restituiu ao parlamento essa interessada veemência que tanto surpreendera o príncipe de Lichnowsky, conseguiram abrir os olhos da ignara multidão. Tão certo é o erro dos que não querem reconhecer que a monarquia é o produto, direto e quasi infalível, da espontaneidade popular. Educadora das massas, degeneram estas logo em suas escravas. Assim, melancolicamente, as gentes se retirarão, recolhidas, a prantear o seu rei. Os homens sinistros, que queriam governar em seu lugar, como ele se não conformasse a acompanhá-los nos seus cruéis desatinos, haviam-o envenenado, ao mísero. O novo reinado começou, pois, desconsoladamente, a lembrança do bem-amado estava próxima, tarjada de negro, regada da inefável água dos olhos humanos. O príncipe Successor feria pelos modos bruscos de homem do mar, repentinamente avacado a um meio que, por completo, desconhecia. Se, em sua estupidez, as caluniosas suspeitas logo se desfaziam a um último sopro de recto bom senso, envergonhado da infame torpeza, o certo é que as tristes apreensões ficavam, escórias no fundo do cadinho. O que seria? O que viria? E o certo era que as maneiras altivas do dinasta, tão em contraste com a docerosa cortesia que se esvaíra, chocavam, arrefeciam os frêmitos, como em essa primeira, gelada recepção da segunda cidade do país. Os políticos temiam pelo futuro, os cortesãos debalde explicavam a conduta de seu amo, e os poetas, inconscientes intérpretes do sentimento popular, através dos subservientes protestos hipocritas de uma burguesia respeitadora das conveniências, ousavam, como o Ezenar Diogo Souto, debruçar-se da beira dourada dos camarotes dos teatros, a apontar ao príncipe, pálido da audácia, o espectro arsenicado de seu irmão, gritando-lhe em um terror: imita-o bem. Mumificada no spasmo místico, a consciência pública, catalepticamente coleando, seguiu de rastos XXV ao canto-chão ultramontano, até a beira do Campo Santo jesuítico.
Insistantes na sua obra lutulenta, os homens de Roma apoderaram-se da Ichola, e uma funerária ironia tomou para a zona da sua revista de forças, para terreno das insolentes paradas o mesmo palácio de civilização que, na frontaria, humanamente orgulhosa, do espírito que o fundou diz, progredior, eu avanço. Então, sacudindo a sua merovingia cabeleira romântica, um belo adolescente, Guilherme Braga, um boêmio, um doido, como lhe chamava a mercearia contemporânea, ergueu, ele só, um formidável grito, de dor, de cólera, de protesto, os falsos apástalos, por nome. A reação alarmou-se, o ímpio foi excomungado, em sua mocidade, intrépida como a de aquele outro efebo sublime de quem é a única apoteose um derradeiro, simples, musical, maravilhoso verso do velho Hugo, La gloria ao fronte tibaise, ó toi sigioniacor. Na sua faina concordante, o bispo do Pará, contra cuja obra nefasta começava a reagir vitoriosamente a eloquência do advogado Saldanha Marinho, recém-falecido, não conheceu medidas. Propôs-se o enxovalho público do jovem poeta, que lhe replicou com o incendiado panfleto que vê agora as honras, tardias, da reimpressão XXVIEs, sucintamente, as causas do magistral opúsculo. Eis porque, em esta hora triste, de nova reacção jesuítica, o seu actual editor, sobre se fazer benemérito das nossas boas letras, se torna ainda meritente da respeitosa simpatia dos verdadeiros amigos da liberdade de consciência. Brunus Svio Bispos Svistics e na Cafidra ou Revelações de um sátiro no claro azul de um frio céu de inverno, sobre a calina onde a cidade dorme, destaca, ao longe, o escuro vulto enorme de antiga Cafidral, fica-lhe ao lado a sucursal do inferno, velho epigrama ao lugubre edifício, largo covil doirado, aberto ao vicio o paço episcopal, xxx bate o luar nos pórticos escuros, abrigo à noite de sinistras aves, lá dentro, as altas, majestosas naves envolve a solidão. Sobem, crescem mil sombras pelos muros, de um bronzio lampadario à luz distante, sob as curvas da abobada ondulante que estampa os arcos no mármore chão. O coro é largo e belo. Ali se abriga, de um capitel nos rendilhados folhos, um sátiro, que ri, piscando os olhos, lascivo como pandizer parece a cafidral antiga, porque me tens aqui, mostras-te ufana. Pobre Igreja Católica Romana. Pobre Igreja Cristã. Diz com orgulho, gracejando, ao Cristo, eu fico, a meu pesar, em angústia absorto, ao ver-te assim crucificado e morto, ó déspota dos meus, xxx e não desejo ser Deus, se Deus é isto, um cadáver perpétuo exposto ao frio e, velho fauno desdentado, eu rio-me de ti, que és Deus. Vezeilam, por detrás do lampadario, um Satanás assoberbando um globo. Deitado aos pés de Deus, parece um bobo deitado aos pés de um rei. Ao vê-lo assim, tristonho e solitário, tive dó de aquela alma taciturna, e, na mudez da escuridão nocturna, com ele me liguei. Vago rumor de vozes mal distintas nos guiou para os pórticos do paço, eu, sabendo que o bispo era um devasso, previa a becanela. Escuta, ó Cristo, escuta, embora sintas chamejante de pejo o rosto frio,
tudo o que eu vi no lupanar sombrio, no infame lupanar sacerdotal, se segundo a humildade do bispo era um belo aposento, que faubles presaria sem desdouro, ninho de abutres, perfumado e fofo, a que dava um revérbero sangrento, a frouxa luz de um candelabro de ouro, a damascada pérpura do estofo malas coxins, em largas otomanas, convidavam a lânguidas posturas as aspásias católicas romanas, as lúbricas sultanas. De aquele arém cristão, meio às escuras. Mil fragrâncias súbitas no morno ambiente, ao centro a mesa o impuro altar da orgia, sobre a mesa a baixela resplendente. A baixela roubada à sacristia e cristais por toda a parte, e, nos espelhos, todo esse lustre a espaços reflectido, da luz da orgia à frouxa claridade. Satanás debruçou-se ao meu ouvido para dizer-me, a rir-se, os evangelhos aconselham ao bispo esta humildade. Terceira Dolores sentado à mesa, o príncipe da igreja inclina a calva fronte aos seios túmidos de uma espanhola, cujo olhar flameja, e em cujos lábios úmidos, rindo, o prazer de beijos se enebria. Ao ver-te assim, mirrada pelos impuros halitos da orgia, estive ao ver-te assim, na sombra, arremessada dos canteiros natas a impura alcova, quem a que se comova, pobre flor dos jardins da Andaluzia. Tem por nome Dolores. Por aficio, vender a quem LH os paga, como não tem amor, os seus amores. É soberba e formosa. Brilhante e sedutora, imagem vaga de Eva, já criminosa, escondendo a nudez por entre as flores. Misto de sombra e luz, de lava e gelo, de Éden oculto e precipício aberto, prende, fascina, atrai, cega, arrebata. Para quem dorme, em êxtases, coberto pelas ondas gentes do seu cabelo, é como no deserto a mancenilha, que adormenta e mata, xxx vê os braços nus da Roven Messalina cingem o padre, que, sorrindo, oscula a carne branca, aveludada e fina, que lhe é dado gozar, mesmo sem bula. Colam-se, em longo beijo, as duas bocas ávidas, famintas. Escuta, ó Cristo, escuta, embora sintas o rosto frio a chamejar de pejo. Quarta, súplicas e promessas. Caráter evangélico do Bispo Dolores. Prende-me às tranças formosas, se tu és o meu amante, as joias mais preciosas da tua mitra brilhante, se fulgirão com as pedras tuas, cheias de raios inquietos, meus soltos cabelos pretos nas elvas espadoas nuas. Haja depois quem se afoite a julgar outras mais belas. São tranças da cor da noite, precisam de essas as estrelas. O bispo rainha das feitiçairas. Vinos, que sarres de este mar. Pede tudo o que tu queiras, tudo o que eu te possa dar. Louca, aos meus beijos entrega teus ombres, teus seios nus. Dou-te a igreja, o paço, a adega, o báculo, o anel, a cruz, vias altas segues vermelhas que têm 100 anos, ou mais, e as gordas, rijas parelhas das mulas episcopas. Toda a riqueza que brilha no pomposo altar de Deus, e um dos meus cônegos, filha, por cada beijo dos teus. Dolores, eu gosto de sentir nos braços frouxos o enorme peso do teu corpo exangue, mas, se te colo a boca aos lábios roxos, acho em teus lábios um sabor a sangue. Amas o sangue?
O bispo adoraria a glória de ter sentido, eu só, em esta existência, todo o sangue dos mártires da história cair-me, gota a gota, na consciência, se quisera ter colhido o gozo ardente de ver no circo, em Roma, as feras brutas, Nero a rir-se feroz, ébrio e contente, nos braços nus das ébrias prostitutas. Os pálidos cristãos torpes escravos expirando entre as garas das pênferas, e a turba inquieta prerrompendo em bravos. Em bravos ao tirano, a Roma, as feras. Quisera, quando as sombras da heresia, sobre um povo servil, grosseiro e baixo, rasgava, escurecendo a luz do dia, do santo afiche ou o pavoroso facho. Quisera dar à humanidade inteira a nossa chama augusta, aos potros nossos, e, dos potros no horror, e na fogueira, crestar-lhe as carnes, triturar-lhe os ossos, stics mil peçonhentas viburas no seio a infame contra nós, sem medo, a briga. Mal sabes tu, mulher, quanto eu a odeio, a humanidade, a nossa escrava antiga. Pode-se eu ter, ó pálida Dolores, do sangue de ela transbordando o cálice. Era um rebanho vil, nós, os pastores, e a realeza era o canis pastoralis. Tornou-se livre e audaz, maitras, diademas, báculos, sceptros, esmagou em uma hora. Quebrou, raivando, as solidas algemas, e a fronte, ergueu, sem medo, à luz da aurora. Mas que aurora, mulher! Que vasto incêndio nos sombrios domínios do passado! Que opróbrio para nós! Que vilipêndio! Que roubo infame ao senhorio herdado, XL e assim ficamos nós, sem que lavasse de sangue um rio a nódoa, escura ideia. E assim trazemos na orgulhosa face perpétua a marca vil da mão plebeia. Vê movimentos de fera, risos longínquos, ergueu-se, febril, deu um salto, como um tigre nos juncais, seus olhos chispavam lume como os dos lobos cervais, crispava as mãos como garas, tinha rugidos na voz. Satanás tremia, ao ver-lhe o rude aspecto feroz. Correu à larga janela e, abrindo-a de par em par, deu um anatema ruidoso XL e fez os espaços vibrar, ouvia-se, ao longe, o rir convulso do mar sexta o anatema, fragmento do sílabus. Angústias de uma alma piedosa, malditos sejais vós, progresso e liberdade. Gêmeos filhos do mal, irmão e irmã do crime, tu, que és um sacrilégio, aborto da impiedade, tu, que dás força à plebe e esmagas quem a oprime. Vede, por toda a parte as hidras do pecado erguem altivo o colo, iradas contra nós, e o nosso bom cutelo esconde-se embotado na cova onde repousa o nosso extincto algoz, e por vós andam na sombra, errantes, perseguidos como as feras no mato, os reis de origem pura, aos ministros de Deus preferem-se os bandidos. E assim chamas a aurora à noite escura, escura. Convosco, onde assomais, a tempestade assoma, rebrame o vendaval no espaço onde rugis, negro sopro, que apaga as lâmpadas de Roma, e aviva ao mesmo tempo os fachos de Paris. Erguendo para os céus a pavorosa fronte, o anjo da assolação atrás de vós caminha, quando o incêndio alumia a extrema do horizonte, sois vós que perpassais em essa abrasada linha. E para que desmaie o fogo da heresia, o fogo a que se aquenta a sórdida relé, debalde sapra o clero a cinza inútil, fria,
aos áltamos carvões do extremo alto da fé, e ópavidos riros da lúgubre tragédia que a história do passado aos séculos ensina. Ó despotas feudais da torva Idade Média! Ó sôfregos irmãos das aves de rapina! Padres, em cuja mão fulgia a espada com as 1000 cintilações de um raio abrasador, e em cujo férreo peito a veste consagrada tinha nódoas de sangue a macular-lhe o alvor. Monjas de frio aspecto e de ânimo impassível que, a bem do novo Deus, rieis os crentes novos, ó derviches de Roma, a cuja voz terrível, como a voz de Jeová, tremiam reis e povos. Que é de vós? Onde estas? Que braço vos subjuga, que, nem como um fantasma, a triste sombra ergues, ao ver passar assim, na vergonhosa fuga, o clero envilecido, os infamados reis, no carro do progresso ostenta-se a gentalha, a luctadora vil, que um louco orgulho inflama, e, ao cruzar triunfante a arena da batalha, faz que lhe sejam sólios os estendais da lama. Da liberdade aos pés rola, vilipendiada, como um ídolo ou torpe, a imagem de Jesus, e do eterno Voltaire a eterna gargalhada persegue a Virgem Mãe que chora aos pés da cruz. Fervem ainda no espaço os ódios implacáveis de que inundará a terra uma sinistra ideia, a ideia que do lodo exalta os miseráveis e inspira 89 a trágica epopeia. Para que espante os céus, para que o mundo aterre, quantos ecos talvez de novo acordará, fria como uma espada, a voz de Robespierre, ardente como um raio, o grito de Marat. XLV esse tempo em que a plebe, os rotos, os descalços, a ignóbil multidão, potente em seu reinado, tumultua, a rugir, de em torno aos cadafalsos, onde espia a realeza as glórias do passado, esse tempo sinistro há de voltar, e em breve. Cedo as vagas fetas de imensa revolção, como as ondas do Eri, massa de espuma e neve, passando sobre a terra assolarão. Debalde o Vaticano afasta a sombra estranha que pesa sobre nós, de tanto horror trânsidos, debalde irrompe a luz dos flancos da montanha que é fulgido Sinai aos crentes perseguidos. Fluctuam já sobre ele a tempestade e a morte, vela ó, como um sudario, a névoa sepulcral, e Roma julga ouvir, nos vendavais do norte, das bárbaras legiões a marcha triunfal, XLV e enquanto a voz de um velho, em lágrimas banhada, clama contra a revolta, obscura, subterrânea, sem pejo se arremessa a Itália desonrada nos braços varones dos povos da Armênia. Em vão, ó sacro asilo, em vão ainda retumbas com a sussurrante voz das santas orações, os servos do Senhor descem às catacumbas, acolhem-se do nada às frias solidões. Mas que me importa a mim que o resto se acobarde, se eu não cedo ao martírio os foros da opulência? É tarde, disse alguém não. Ainda não é tarde. Seja a luta sem dó, sem tréguas, sem clemência. Os que são contra nós inspiram medo e asco, venenosos répteis à flor de um lodaçal. Ah! Pudesse eu punir, como o carrasco. Ah! Pudesse eu vencer, como o chacal, Zuri podesses tu, risonha, eu plácido e sereno, aproveitando o amor, o lúbrico pretexto, encher pelos festins as taças de veneno. Ah! Fossas do Vanosa, eu, Alexandre VI.
Sétima reminiscências da canção dum proscripto disse, e a bela espanhola, ansiando de surpresa, ia a lançar-lhe ao ombro as encruzadas mãos, quando julgou ouvir, de em torno à alta mesa, vibrar em mil clarins ao som da Marselhesa, e erguer-se um grito ardente, as armas, cidadãos. Loucuras da espanhola, que uma vez, em um café da Andaluzia, tinha ouvido soltar-se aquele grito dos lobbios de um Francis, moço e proscripto, que depois de cantar pedia esmola, e oitava orgia amor e vinho ainda o caráter evangélico do bispo Men, Tisel, Fers. Ei-os de novo no calor da orgia, o bispo o símbolo da fé, o largo calix de ouro do velho altar da Sé, enche-o de vinho transparente e loiro. Bebamos. Quem bebe acalma todas as mágoas que tem. Cá dentro, às vezes, nossa alma parece beber também. Não sabes como eu abranjo os mundos que tu não vês. Cola aos teus ombros de arcanjo as asas da embriaguez, Zlixai. Verás como te elevas nos sonhos que ela produz. Passarás da luz às trevas. Irás das trevas à luz. Há de abrasar-te em desejos que ela mesma apagará, rés de sentir muitos beijos sem nunca ver quem teus dá. Ora, a nudez, que entusiasma, pelo abismo encobrirás, fugindo como um fantasma aos braços de Satanás. Ora, ante os olhos do Eterno, rolarás sem um só véu, tentando, em nome do inferno, a castidade do céu, L.I. Bebe, flor do serralho, como a rosa, a tua irmã, bebe as perolas do orvalho de que se enfeita a manhã. Molha os lóbios à vontade no santo vinho espanhol, as gotas de essa umidade hei de eu secar, como o sol. Quanto prazer se resume nem tu calculas, talvez, no suavíssimo perfume do madeira e do jerez. É justo que me acompanhe tua alegria sem par, venha o champanhe. O champanhe. Saltem as rolhas ao ar, lhe canta, ó deusa, que me abraças cheia de indômito ardor. De entre o tinido das taças solte-se um canto d'amor. Que o importa o grito da plebe que a miséria escravizou. Eu folgo, tu canta e bebe. És quem és, eu sou quem sou. Dizem que por essas ruas andam vagando, ao desdém, descalças e coiçai nuas, umas crianças sem mãe, que, onde a miséria rebrame contra a nossa ostentação, avulta uma coisa infame chamada prostituição, e que a sombra é vasta e profunda nos disserdados casais, que a espaços a chuva inunda e abalam os temporais, que, entre a noite escura e triste, por terem fome, uns ateus perguntam se Deus existe, e, se existe, onde está Deus, que uns velhos, a quem se deve profícua glória sem fim, dormem. Cobertos de neve, às portas do meu jardim, que, sem tecto onde se acoite, um bando de pais e mães inveja, durante a noite, a casota dos meus cães, e que a justiça, em vis calvários onde é vergonha morrer, crucifica os operários que já não têm que fazer. Será, pode ser verdade. Mas, tão distante do céu, o arcanjo da caridade de certo que não sou eu. Canta. Bebamos. Cintile nós alma d'amor jovial. Haja um quarto do Mabile no palácio episcopal. Quando, nas lajes marmóreas de igrejas, ditas cristãs, já se exaltaram as glórias e o nome das certezas,
Livre que o importa que em estes passos, longe do olhar de Jesus, morra, na cruz de teus braços, um sacerdote da cruz. Canta, como as filomelas. Canta, como os roixinoes, a flor, ao lago, as astrelas dos teus jardins espanhóis. Mas não cedes ao meu rogo. Filha, em que estás a cismar? Dolores cismo nas letras de fogo dos muros de Baltazar, LV nona pejo do sátiro Satanás e Deus a imobilidade de Jesus. Não posso dizer mais, não sei, não quero. Satanás, a tremer, tomou-me o braço, e ambos, deixando o tenebroso passo, voltamos para aqui, rudes convivas dos festins de Nero. Sardanapalo. Ó torvos saides de Azia. Borgias. Tibério. Messalina. Aspasia. Vós sabeis o que eu vi? Ó Cristo! Aos pés de Deus lá dorme o vulto do eterno tentador. Em aquela orgia, se lá coubesse Deus, Deus rolaria aos pés de Satanás, LV e calou-se de repente e, meio oculto do capitel nos rendilhados folhos, ria cada vez mais, piscando os olhos, o fauno herege audaz. Jesus, no entanto, imóvel, silencioso, a fronte morta para o chão pendia, na terrível postura da agonia a que o forçará a cruz. E a quem espere um grito doloroso de aquela alma sublime. A quem espere ver passar o sorriso de Voltaire nos lóbios de Jesus. X na imensidade longe, ao longe, na abobada do espaço calma, impassível, luminosa e fria, pairava ansioso, vigiando o passo, das orgias o arcanjo a apoplexia, LV e ao povo ingênuo bem cedo, ó triste povo, ó pobre gente. Bem cedo eu te hei de ver, em mágoa absorto, ir, de joelhos, a capela ardente beijar os santos pés ao bispo morto. No pó, na cinza, ó povo, a fronte rurra, ao ver no esquife o patriarca austero. Tu, que poisas na mão que te despoja 1000 ósculos d'amor crente e sincero, ouvi e se ele houvesse o direito do mais forte arrastarias vergonhosa algema, vivo, odiou-te, adora-o na morte. Derradeira abjecção. Baixeza extrema. Quando res de tu deixar as vis doutrinas, as vis superstições dos tempos velhos, e fazer catedrais das oficinas, e procurar na ciência os evangelhos. Quando res de tu surgir calcando arminhos, nos salões onde, ó altivos do seu nada, reamitra da serroa dos espinhos, e o sceptro inútil da prestante enxada. Quando res de tu entrar na grande liça, e, sacudindo o teu grilhão desfeito, dizer ao padre, eu chamo-me a justiça. Dizer ao rei, eu chamo-me o direito. Isso te dá a farda a blusa, o ganho a esmola, as armas do trabalho a carabina. Onde estava a prisão surja uma eixola, e um teatro onde estava a guilhotina. Da liberdade atalaiando o asilo, sê majestoso e bom, sê grande e puro, toma, nas rijas mãos, bravo e tranquilo, a sagrada bandeira do futuro. É já longo o caminho do Calvário que trilhas, sob a cruz, há tantos anos. Desfaz, quebra, estilhaça o teu rosário. Calca, a soberba, esmaga os teus tiranos. Porto, 12 de novembro de 1873. Nota: 1.
quando nas lajes marmóreas de igrejas, ditas cristãs, já se exaltaram as glórias e o nome das cortesãs. Foi visto por muito tempo, na igreja de Santa Bárbara, Roma, o túmulo da afamada cortesã Impéria, tão celebra no tempo de Leão X. Haviam-lhe gravado no mármore a seguinte inscrição, exaltadora da formosura de aquela mulher, Impéria cortesana romana, quae digna tanto nomine rara e inter hominis forma specimen dedit, viscitenos XXVI, dias 12, obiet 1511, dia 15 Auguste. A ninguém causava espanto ver este preito de admiração tributado à memória de uma mulher que viveu na devassidão e na crápula. Eugène Briffaut-Ellis Secret du Mal 19. Siècle. Exemplar de brinde do autor à sua esposa, a doce e afável companheira dos meus actuais dias de sofrimento, a companheira afectuosa de 8 anos, até 19 do corrente, e dos muitos outros que decorreram mais felizes, numa modestíssima existência se o destino quiser oferece para guardar como segredo Guilherme. Sabes que o meu amor é teu por toda a vida, e ainda não tens um bispo. Amises. Que preguiça! São coisas da cabeça, um tanto distraída, pois quanto ao coração fazes-lhe tu justiça. 23 de maio, de 1874. Asterisco 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 End of the Project Gutenberg e-book O Bispo, Nova Heresia, em verso asterisco 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 Update de editions will replace the previous on the old editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns the United States copyright in these works, so the foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg trademark electronic works to protect the Project Gutenberg trademark concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with e-books not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full Project Gutenberg license please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg trademark mission of promoting the free distribution of electronic works, by use or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg,
You agree to comply with all the terms of the full project Gutenberg trademark license available with this file or online at www.gutenberg.org/license. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg Trademark Electronic Works 1. By reading or use any part of this project Gutenberg Trademark Electronic Work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark/copyright, agreement. If you do not agree or abide by all the terms of this agreement, you must cease use and return or destroy all copies of Project Gutenberg trademark electronic works in your possession. If you pay the fee for obtaining a copy of your access to a Project Gutenberg trademark electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee set forth in paragraph 1.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few fees that you can do with most Project Gutenberg trademark electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of fees you can do with Project Gutenberg trademark electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg trademark electronic works. See paragraph 1.i below. 1c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg trademark electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If individual works are protected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg trademark mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg trademark works in compliance with the terms of this agreement for keep the Project Gutenberg trademark name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keep this work in the same format with its attached full Project Gutenberg trademark license when you share it without charge with others. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg trademark work.
The foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. Unless you have removed all references to Project Gutenberg. 1.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg trademark license must appear permanently whenever any copy of a Project Gutenberg trademark work, anywhere con which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This e-book is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before use this ebook. 1.2. If individual Project Gutenberg trademark electronic works derived from texts not protected by U.S. copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.1 through 1.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.8 or 1.9. 1.3. If individual Project Gutenberg trademark electronic works posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.1 through 1.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg trademark license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.4. Do not unrecord, touch or remove the full Project Gutenberg trademark license terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg trademark. 1.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg trademark license. 1.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However,
If you provide access to or distribute copies of a project Gutenberg trademark working format other than plain vanilla as your other format used in the official version posted on the official project Gutenberg trademark website, www.gutenberg.org fecha parênteses you must, at no additional cost, for expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla as your other form. Any alternate format must include the full project Gutenberg trademark license as specified in paragraph 1.E1. 1.E7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any project Gutenberg trademark works unless you comply with paragraph 1.E8 or 1.E9. 1.E8. You may charge a reasonable fee for copies of your providing access to or distributing project Gutenberg trademark electronic works provided that, item you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of project Gutenberg trademark works calculated use the method you already use to calculate your applicable taxes. The fees owed to the owner of the project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, Information about donations to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Item you provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that S/he does not agree to the terms of the full project Gutenberg trademark license. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical media and discontinue all use of and all access to other copies of project Gutenberg trademark works. Item you provide, in accordance with paragraph 1.F3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. Item you comply with all other terms of this agreement for free distribution of project Gutenberg trademark works. 1.E9. If you wish to charge a fee or distribute a project Gutenberg trademark electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the project Gutenberg trademark. Contact the foundation as set forth in section 3 below. 1.F1.F1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on,
transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg trademark collection. Despite these efforts, Project Gutenberg trademark electronic works, and the media on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment. 1.F2 Limited warranty, disclaimer of damages, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.F3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg trademark, and any other party distributing Project Gutenberg trademark electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except as provided in paragraph 1.F3. You agree that the foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.F3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receive it, you can receive a refund of the money, if any. You paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.F4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F3, this work is provided to you as is, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.F5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions. 1.F6 Indemnity, you agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation,
Anyone providing copies of Project Gutenberg trademark electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg trademark electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which would or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg trademark work. B. Alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg trademark work, and C. Any defect you cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg trademark. Project Gutenberg trademark is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers, including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reach Project Gutenberg trademark's goals and ensuring that the Project Gutenberg trademark collection will remain freely available for generations to come. Em 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg trademark and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the State of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation Senior Federal Tax Identification Number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, Utah 84116, 8015961887. E-mail contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact. Section 4. Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg trademark depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment, including outdated equipment. Many small donations, $1 to cifrão 5,000,
are particularly important on maintaining tax-exempt status with the IRS. The foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and manifest on it and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swamp our small staff. Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. General Information about Project Gutenberg Trademark Electronic Works. Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg Trademark concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, reproduced and distributed Project Gutenberg trademark ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg trademark ebooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website, which has the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg trademark, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new ebooks. Antes de ler o Bispo ao Povo Ingênuo, nota exemplar de brinde do autor à sua esposa, The Full Project Gutenberg License.